sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 2, apenas versículo 14 e 15, eu ontem escutei na televisão, é o Dia Internacional do Pão. Quem é que gosta de pão? Então, você sabe que o pão é um alimento universal. Aonde você for, vai ter pão. Por isso que Jesus falou que ele era o pão da vida, porque pão é uma coisa universal. E eu acho muito curioso essas coisas. Eu soube isso ontem. E aí eu estava preparando essa palavra. Aliás, eu li isso antes, de noite é que eu fiquei sabendo. Eu descobri que o profeta Oséias era padeiro. Interessante, né? Um padeiro profeta. E eu fiquei pensando, né? Eu tinha uma paciente que ela casou com um padeiro. E ele morava na Itália, no interior da Itália. E ela foi para lá, casou com ele, aqui, e foi para a Itália. E ela me contava, hoje ela é uma senhora, já tem 3 filhos, mas ela falava que o marido dela acordava cedo de madrugada, porque às 4 horas da manhã ele já estava na padaria. Pegava a bicicleta, olha que interessante, né, minha gente? Interior da Itália. Pegava a bicicleta e ia para a padaria, porque dizia ela que o pão tem que passar por vários processos. Primeiro tem que pegar o trigo, os ingredientes, tem que fazer a massa precisa descansar, o forno precisa ser aquecido a uma determinada temperatura. Quer dizer que tem uma porção de processos para fazer o pão. Não é tão fácil, a gente chega ali e pede, me dá meia dúzia de pão francês aí. Aquilo ali passa por várias etapas. Interessante que eu pensando nisso, isso aconteceu agora de madrugada, de manhã, eu pensando nisso, eu disse assim, que interessante, né? Porque a profecia de Oséias, que nós vamos ler nessa manhã, ela tem etapas, ela tem processos. Uma coisa tem que vir primeiro, depois outra. Eu digo assim, igualzinho o padeiro fazendo pão. Ele tem um processo, ele tem uma rotina. Então presta atenção, querido. A minha Bíblia está escrito assim, a misericórdia de Deus. Versículo 14 do capítulo 2. Depois eu vou contextualizar o que é que estava acontecendo. Portanto, eis que a atrairei, eu a atrairei. A aí é a nação de Israel. Eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. E ali, no deserto, eu lhe devolverei as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali, no deserto, ela me responderá como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Que Deus abençoe essa palavra e que Deus aplique essa palavra ao coração de cada um de nós. Pela fé nós já te agradecemos, Pai. No nome de Jesus, amém. Queridos, todo pai, toda mãe, ele tem os seus próprios métodos para fazer um filho ouvir a sua voz. Todo pai, toda mãe, quando ele quer que um filho ouça a sua voz, ele tem seus métodos próprios. Meu pai agia de uma forma, minha mãe agia de outra totalmente diferente, quando eles queriam que eu ouvisse a voz deles. Meu pai falava muito, falava mesmo. Já minha mãe, queridos,
ela só me olhava. No olhar dela, eu já sabia se eu estava agradando ou desagradando. Você já teve uma mãe assim? Ou um pai? Só o olhar. E eu tive a oportunidade, querido, de colher os frutos dos momentos que eu ouvi o meu pai e a minha mãe. E, infelizmente, tive a oportunidade de colher os frutos das vezes que eu não ouvi meu pai e minha mãe. Eu acho que com vocês não é diferente, não é? Assim como um pai e uma mãe, você que é pai, você que é mãe, tem os seus métodos para que teu filho te ouça, para que a tua filha escute o que você tem a falar, Deus também tem seus métodos. Deus, a quem nós servimos, Ele tem os seus métodos para a gente ouvir a voz dEle. Israel, a nação de Israel, que nesse tempo estava dividido, tinha a nação, tinha o reino do norte, tinha o reino do sul. A nação de Israel, querido, não ouvia mais a voz de Deus, não seguia mais os mandamentos de Deus, não adorava mais a Deus. Dizem que Israel, nessa ocasião, era quase que uma nação pagã, porque eles começaram a seguir ídolos, eles começaram a seguir outras coisas, eles começaram a abandonar Deus, começaram a desobedecer a Deus, a fazer diferente do que Deus falava, e Deus teve que usar um dos seus métodos para a sua voz ser ouvida. E um dos métodos que você vê na Bíblia várias vezes que Deus usou é o deserto. Vários homens de Deus, para ouvir a voz de Deus, tiveram que ir para o deserto. Passaram pelo deserto. Amém, queridos? Olha os processos que eu estava falando para você aqui, né? Como ele vai mostrando os processos. Os processos de Deus também era assim. Israel não confiava mais no Senhor. Israel não confiava mais nas promessas de Deus. Israel estava mergulhada na idolatria a Baal, porque o Baal, para eles, era o Deus da fecundidade. E Israel estava mergulhado na idolatria a Baal, aos Baalins, aos postes ídolos. Israel estava mergulhado nisso tudo. E você sabe que Deus tem ciúmes do seu povo. Deus tem ciúmes do seu povo. Quando você vê, quando Ele vê você colocando alguma coisa na frente dEle, Ele tem ciúmes. Amém, queridos? O livro de Isaías diz: se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. Agora, se vocês forem rebeldes, passarão pela espada. Está lá no livro de Isaías, no capítulo 1. E aí, queridos, o povo vivendo na idolatria a Baal, aos Baalins, aos postes ídolos, Israel começou a faltar tudo, querido. Começou a faltar o trigo, o gado não engravidava mais, diz que nem as mulheres engravidavam. As videiras começaram a secar, as fiqueiras começaram a secar, então começou a faltar tudo em Israel. E esse livro, querido, de Oséias, é um livro que por 5 vezes seguidas, ele fala sobre o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Que a mão de Deus pesa quando você sai debaixo da obediência a Ele, da submissão a Ele, a direção dEle, a voz dEle. Mas por incrível que pareça, querido, 5 vezes fala de juízo, de julgamento, 5 vezes fala de misericórdia, fala de graça, fala de salvação, fala de livramento, fala de escape.
você vê que na minha Bíblia está aqui o título, A Misericórdia de Deus, para mostrar para a gente como é a misericórdia de Deus. Porque Israel, queridos, estava vivendo alheio a Deus, longe de Deus, servindo a Baal, servindo aos Baalins, cultuando nos postes ídolos. E aí o Senhor, primeira coisa que Deus fez, olha as etapas que eu te falei aqui, o deserto, muitas vezes, entenda o que eu vou te dizer, o deserto é a estratégia de Deus para restaurar a tua vida. O deserto é a estratégia de Deus para restaurar a minha vida. O deserto é a estratégia de Deus para restaurar uma nação. Era o caso aqui. O deserto é a estratégia de Deus para restaurar uma família. Vocês estão aí, minha gente? Digam amém. Amém. Só para me animar um pouquinho. Amém. E aí o Senhor diz aqui, eis que eu, é a nação, atrairei e a levarei para o deserto. Presta atenção, queridos, esse deserto tinha uma finalidade, esse deserto tinha um objetivo, esse deserto tinha uma razão de ser. Para ali no deserto falar ao coração desta nação, chamar essa nação a quê, queridos? Um arrependimento, chamar essa nação a um conserto, chamar essa nação a abandonar os ídolos, abandonar Baal, chamar essa nação a voltar para os colos do Senhor, voltar para o pé da cruz de Jesus Cristo, voltar essa nação para mudar de atitude, mudar de postura, para chamar essa nação a mudar, sair do pecado. Deus nos ama, querido, e quem Ele ama, Ele corrige. Amém, queridos? Assim como um pai e uma mãe, estou repetindo, falam com o filho. Se o filho não ouve, você tem uma outra atitude. Deus também, querido. Se Ele está falando e a gente não está ouvindo, pode se preparar que vai vir deserto. E o deserto não é para te destruir. O Deus a quem você serve é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, é um Deus que deu Jesus Cristo para morrer em seu lugar, pelos seus pecados. Amém? Então o deserto, ele não vem para destruir, mas vem para restaurar. Só que a gente não entende isso, querido. Eu estou falando aqui de deserto, de repente tem alguém sentado aí, está repreendido em nome de Jesus. Queridos, havia um julgamento de Deus sobre aquela nação, havia um juízo, mas também havia a graça de Deus, a salvação de Deus. Deus, às vezes, Ele usa até as nossas experiências negativas, até os nossos pecados. Quem é que já pecou, querido? Só duas irmãs aqui na frente, o resto, tudo santo. Deus, às vezes, usa nossas experiências negativas, Deus usa a dureza do nosso coração, Deus usa a nossa incredulidade, que nós estamos falando aqui no ofertório, querido. Deus usa, às vezes, a nossa desobediência. Ele usa essas coisas para criar oportunidade, para nos levar de volta para Ele, para nos levar de volta para o plano dEle, para nos levar de volta para o propósito dEle. Nós não somos donos da nossa vida, Deus é o dono da nossa vida, e querendo, Ele faz acontecer o que for preciso, para você botar de volta, para botar você de volta nos pés dEle. Amém? Né, mamãe? Né, papai? Você às vezes não dá uma de louca? Mas esse filho não vai fazer isso, não. Então, queridos, uma coisa que a gente precisa ver diferente: deserto, às vezes, é a estratégia de Deus para restaurar a nossa vida, para restaurar, para mudar a nossa sorte. Talvez tenha alguém aqui hoje vivendo um momento assim. Eu estou vivendo um momento de deserto, que está faltando coisas, eu estou perdendo coisas, eu não estou vendo coisas acontecer. Meu irmão, esse deserto, você é filho de Deus, você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a tua vida está nas mãos de Deus, você tem a presença do Espírito Santo em você. Esse deserto não é para te destruir,
esse deserto é para restaurar a tua vida. Quem tem ouvidos, ouça. Amém, querido? Precisa ouvir, que era o problema do povo. Levou para o deserto para o povo ouvir a voz de Deus. Você não ouve, aí vem deserto. Para você ouvir a voz de Deus. Amém, querido? Para que o povo se arrependesse. Deus primeiro queria que aquele povo ouvisse a sua voz e se arrependesse dos seus pecados. Saísse dessa idolatria a Baal. Amém, querido? E pior, porque eles estavam vivendo em perversidade. Estavam vivendo em hipocrisia, que alguns deles, querido, sabe o que eles faziam? Algum deles iam lá, oravam a Deus, cultuavam a Deus e depois iam para o poste ídolo. Servia a Deus, servia ao diabo. Quem aqui já fez isso? No domingo vinha à igreja, durante a semana ia para macumba. Só eu, aqui ninguém fez isso não. Domingo, na igreja. Um santo. Durante a semana, falando com o preto velho. E o povo estava assim, minha gente. Um pouco com Deus, hipocrisia, eu era um hipócrita total, porque eu nem estava num lugar, e não estava no outro. E era isso que o povo estava vivendo. Deus se agrada disso, minha gente? Eu volto a dizer, eu ia procurar o versículo, o pastor Rafael depois pode usar o versículo e falar aqui no final, em que Deus tem ciúme de nós. Olha para essa pessoa aí que está do teu lado. Deus tem ciúmes dela. Deus tem ciúmes de nós. Quando nós colocamos alguma coisa na frente dele. Amém, querido? Deus tem ciúmes de nós. Amém? E olha só que interessante. Há um autor que diz que os juízos de Deus são um dedo de Deus da sua mão amorosa. Ou seja, Deus, ele às vezes, ele não pesa a mão, ele pesa o dedo. Mas ele nos acolhe com a sua mão, com perdão, com restauração, com restituição, com devolução, com salvação. Amém? E olha só, queridos, Deus disse, primeiro levou o povo para o deserto. Ali, no deserto, Deus falou com o povo, chamando o povo a um conserto, a um arrependimento. E aí, em seguida, veio a promessa de Deus. Ali está falando do deserto, minha gente. Ali, no deserto, eu lhe devolverei as suas vinhas. O que estava acontecendo com as vinhas? As vinhas estavam secando. Não havia mais uva, minha gente. E para eles, o vinho era a fonte da alegria. Lembra onde Jesus, na boda de Caná, acabou o vinho? E foram interpelar Jesus? Porque para eles, o vinho era a fonte da alegria deles. As vinhas aqui, queridos, aquilo que eu estava falando para você de símbolos, metáforas, as vinhas aqui é uma representação de tudo aquilo que é a razão da nossa alegria. Essas vinhas que secaram, essas vinhas que Deus ia devolver, está falando de coisas da nossa vida que são a razão da nossa alegria. E uma pergunta, o que era uma fonte de alegria para você que secou? O que era uma fonte de alegria para você e de repente você não tem mais? E você está passando por um tempo de falta. E Deus diz que Ele vai devolver, Ele vai restaurar, Ele vai trazer vida de volta ao que secou. Estamos falando de Abraão, o Deus que vivifica o que está morto.
Deus ia trazer vida de volta às vinhas que tinham secado. E Deus ainda fala mais para esse povo: olha o tamanho da misericórdia do Deus a quem você serve. Ele não só perdoa os seus pecados, Ele restaura a tua vida. Ele te dá uma nova vida. Ele te dá novas possibilidades, novas oportunidades. Ele faz coisas que você nunca imaginou que iam acontecer na sua vida. Se você está aqui, diga amém. Amém. Deus ainda diz mais: eu farei ali no deserto, eu farei o vale de Acor, uma porta de esperança. Eu fiz questão de botar esse título na mensagem. Uma porta de esperança. Ou seja, Deus ia transformar o deserto numa porta de esperança, querido. Sabe por quê, querido? O Vale de Acor tinha esse nome por causa de Acã. Acã, ele desobedeceu a Deus. Ele guardou as barras de ouro, de prata, e por causa do que ele fez de errado, veio maldição sobre todo Israel, quer dizer, veio sobre a família dele toda a clã dele, mas de uma certa forma trouxe isso para todo Israel. Então Deus está dizendo aqui, né, você sabe que o Vale de Acor, eu vou falar o termo que está na Bíblia, não na nossa, mas tem Bíblias que dizem, o Vale de Acor era conhecido como o Vale da Desgraça, o Vale da Perturbação, o vale da tribulação. Sabe aquele lugar por onde você não gosta de passar? Porque ele só te traz recordações ruins, coisas que você passou ali. Então, aonde eles estavam, Deus diz que ia transformar ali o Vale de Acor numa porta de esperança. Queridos, Deus estava disposto, e Ele sempre está disposto a transformar aquilo que era difícil, aquilo que era perturbador, aquilo que parecia até uma desgraça na sua vida, num novo dia, numa nova esperança de restauração. Ali, aí ele veio, ali, outra vez, ali, o povo, depois de ir para o deserto, depois de ouvir a minha voz, depois de se consertar, depois de eu devolver as vinhas, depois de eu abrir uma porta de esperança para eles, ali, ela é a nação, me responderá como nos dias em que saiu da terra do Egito. Ou seja, numa nova atitude, numa nova postura, numa nova confiança em Deus, abandonando os ídolos e seguindo a Deus de todo o coração, de toda a alma. Amém? Amém. Você está entendendo o que Deus está falando, querido? Amém. Apesar de tudo que Israel tinha feito, Deus ainda tinha um futuro para ele. Ainda tinham coisas no futuro esperando por Israel. Vou repetir. Tem coisas no futuro esperando por você, que hoje é um filho de Deus, que serve a Deus, que tem Jesus Cristo como Senhor, que tem Jesus Cristo como Salvador, que tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Diga amém. Amém, querido? Então deixa o Espírito Santo falar com você que está passando por um momento aí de deserto, querido, passando por perdas, de repente tem coisas, um tempo de perturbação, um tempo que você diz, meu Deus, que desgraça que eu estou vivendo agora, perdoe a palavra, mas é o que está lá na Bíblia, não é? Às vezes Deus permite essas coisas como oportunidade para a gente ouvir a voz dEle, querido. Ouvir a voz dEle e mudar de atitude. Mudar de atitude com o pecado. Mudar de atitude com a idolatria. Mudar de atitude com a desobediência. Silêncio total na igreja. Total. Deus para falar aqui com ele, não sei mais o que Deus tem que fazer. Tem que pegar fogo no banco. Vocês estão aí, minha gente? Se eu tiver essa dificuldade, faço ideia, Deus. Então entenda isso, querido. Às vezes Deus permite deserto. Quem aqui tem coragem? Eu já passei por cada deserto. Quem tem coragem de dizer? Deserto. Deserto de não ter um tostão. Alguém que já passou? Deserto, querido. Doença.
problemas na família, problemas que você não sabia nem, deserto, querido. Mas esses momentos de deserto, querido, para nós que perseveramos, aquele que perseverar até o fim será salvo, para nós que perseveramos, o deserto se transformou em bênção na nossa vida. Amém, querido? Não é? Porque nós ouvimos a voz de Deus, nós tomamos uma nova disposição, e Ele faz coisas novas na nossa vida. Amém? Agora, olha, só para repetir, assim como Deus tinha vinhas, tinha uma porta de esperança, tinha um futuro, o que é que o povo fez esperando essas coisas que Deus tinha? Se você prosseguir, você vai ver que o povo se consertou, se alinhou, fez o que Deus estava pedindo. Depois o povo fez tudo errado outra vez, e Deus teve compaixão outra vez. Depois o povo fez tudo errado outra vez, e Deus teve compaixão outra vez. Igualzinho a gente com os filhos. Não é verdade? Nunca mais, é a última vez. Aí chega o filho, pai, mãe. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Então presta atenção aqui, querido. Estava falando do processo do padeiro. Olha o processo de Deus. Primeiro, o deserto. Para ouvir a voz de Deus. Depois ele esperava que o povo, ouvindo a voz de Deus, se arrependesse de seus pecados, reconhecesse o seu pecado, mudasse de atitude. Amém, queridos? E aí, depois disso, é que vinha a devolução das vinhas, a porta de esperança e um novo futuro. Amém, queridos? Trazendo essas palavras para a nossa vida, tem vinhas que estão esperando por você no futuro. Fale para isso para alguém que está perto de você. Olha, tem vinhas. Vinhas é uma representação de bênçãos, querido. Fala num português mais claro, porque tem bênçãos esperando por você no futuro. Talvez alguma coisa que Deus quer te devolver, que você teve e não tem mais. Deus quer te devolver. Amém? Última coisa que você vai falar para o seu irmão para a gente orar. Tem uma porta de esperança esperando por você no futuro. Amém? Amém, querido? Agora, querido, essas vinhas, essas bênçãos, essa porta de esperança que estão lá no futuro, o que é que elas estão esperando de mim? Só a fé? Obediência, novas atitudes, conserto, arrependimento, tirar tudo que está na frente de Deus. Em primeiro lugar é Deus, o resto vem depois. Amém, querido? E quem é a responsabilidade para fazer isso? Quem é essa responsabilidade? Nossa. Amém? Então vamos orar e aplicar essa palavra. Eu queria que você ficasse de pé. Quero orar por você. Aplicando essa palavra nas nossas vidas, querido, porque a palavra é para ser aplicada, talvez alguns de nós estamos vivendo um tempo de deserto. Um tempo de deserto onde a gente tem passado por perdas. Um tempo de deserto onde nos falta coisas que nós já tivemos, mas que hoje não temos mais. Um tempo de deserto que não vem para nos destruir, que não vem para acabar com a gente. Nós temos um Deus que é um Deus de amor e de misericórdia. E quando Ele permite um deserto na vida de alguém que crê em Deus, que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele permite esse deserto com um propósito. Há um conserto que precisa ser feito.
alguma coisa que precisa ser abandonada. Há alguma coisa que precisa ser colocada em primeiro lugar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus tem para esses, Ele dá a promessa, que Ele não deu só para Israel, deu para nós também, que Ele vai devolver as nossas vinhas, vai devolver aquilo que era o fruto da nossa alegria. Que Ele vai abrir uma porta de esperança para nós. Então, Pai querido, o que Deus falou, Ele falou. Agora, a minha parte, quem faz sou eu. Sou eu que tenho que mudar de atitude, sou eu que tenho que me consertar, sou eu que tenho que me corrigir, eu tenho o Espírito Santo para me ajudar. Sou eu que tenho que reconhecer o pecado. Sou eu que tenho que reconhecer que às vezes eu sou hipócrita. Eu estou na igreja falando uma coisa, mas quando vou lá para fora, eu faço outra. E é difícil isso. Então, Pai querido, nessa manhã, que acima de tudo, que essa manhã seja uma manhã de conserto. Que essa manhã seja uma manhã de arrependimento. Que essa manhã seja uma confissão de pecados. Que essa manhã seja uma manhã em que eu vejo o pecado na minha vida. Eu reconheço diante de Deus que eu estou errado. E eu, com a ajuda do Espírito Santo, faço diferente. Uma nova atitude, uma nova postura, uma nova maneira de agir, uma nova maneira de falar. Esse é o Deus a quem você serve. Um Deus de amor e de misericórdia. Quando nós não ouvimos a sua voz, o dedo dele pesa sobre nós, mas a sua mão está aberta para nos acolher com amor e misericórdia. E nós nessa manhã, Pai, unidos em fé, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Pai. Tem horas que a gente não sabe o que faz. Tem horas que a gente não sabe o que fala. Tem horas que nós vamos por caminhos, como disse o pastor Rafael na oração, vamos por caminhos que são diferentes dos teus caminhos. E aí o Senhor permite um deserto, porque o deserto traz a gente de volta para o teu caminho. E no teu caminho tem restauração. No teu caminho tem restituição. No teu caminho tem devolução. No teu caminho tem uma porta de esperança, onde nós achávamos que não tinha mais saída nenhuma, solução nenhuma. Então, meu Pai, que teu Santo Espírito aplique essa palavra na vida de cada um, que ao sairmos da casa de Deus, nessa manhã, que nós saiamos louvando, glorificando, exaltando a Deus e aplicando essa palavra nas nossas vidas. Talvez alguém tenha chegado aqui, Pai, muito angustiado, muito aflito. Talvez alguém chegou aqui com uma dor, Pai. Talvez alguém chegou aqui hoje numa grande aflição, numa grande angústia. Meu Pai, escolhe essa pessoa nessa manhã e derrama da tua graça. Essa graça, Pai, que o Senhor demonstra na sua palavra, essa misericórdia, essa compaixão, derrama sobre a vida do meu irmão, da cabeça aos pés, saindo todo mal, saindo toda enfermidade, saindo todo mal-estar, indisposição, saindo toda opressão, saindo toda tristeza, Pai, angústia. Restaura a alegria do meu irmão, restaura a fé do meu irmão, restaura as forças dele para prosseguir no seu caminho e provar de todas as bênçãos que o Senhor tem para a vida dele, para a sua casa, para a sua família,
ainda no futuro. Eu abençoo o meu irmão, eu abençoo a minha irmã, no nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Uma salva de palmas ao Senhor.